A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Quero deixar uma palavra nesta tarde, amém? Que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 8, amém? Que diz assim: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Amém? Olha só o que a palavra ela está nos ensinando. Paulo está nos orientando, dizendo o seguinte, que os exercícios físicos ele tem as suas utilidades. Quando a gente vai no médico, a gente sempre recebe orientação para a gente fazer exercícios físicos, porque isso faz muito bem para o corpo. Fazer uma caminhada, fazer uma academia e ter uma vida de alimentação saudável, porque isso daí faz bem para o corpo. Mas Paulo também ele está nos orientando sobre a respeito dos exercícios espirituais. O que é um exercício espiritual? Um exercício espiritual é uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de leituras da Bíblia Sagrada. Porque a gente somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, da mesma forma que a gente queremos ver o nosso corpo bem, fazendo exercícios, a gente também tem que parar para pensar no nosso espiritual que nós temos dentro de nós. E para que a gente tenha uma vida espiritual forte, saudável, nós precisamos orar. Jesus, ele passou tudo o que ele passou, mas ele tinha uma vida espiritual forte, porque ele orava. Ele sabia a importância de uma oração. E Jesus também sabia a importância também de um jejum. Como diz naquela parte que o homem traz o filho para os discípulos de Jesus, para que os discípulos viessem expulsar o demônio que estava naquele menino. Mas os discípulos não conseguiram, então chamaram Jesus. E Jesus expulsou aqueles demônios. Não só porque Jesus ele tinha poder e autoridade, mas ele também deixou para nós um exemplo, dizendo que demônios só saem com jejum e oração, ou seja, ter uma vida espiritual, ter uma vida saudável. O nosso espírito precisa ser alimentado com as coisas de Deus. Nosso espírito precisa ser alimentado com as coisas de Deus. Porque quando Jesus, antes de ele ser preso, ele disse para os discípulos: será que vocês não conseguem orar no mínimo por 1 hora comigo? Então ali Jesus já estava ensinando ali a como passar pelos processos da vida, pelas aflições da vida. Jesus ele já estava ensinando sobre o jejum e a oração, que é importante para fazer a obra. E Jesus também estava explicando o motivo de ter uma vida de oração no mínimo de 1 hora por dia, para que viesse suportar as aflições da vida. E também ele deixou também bem claro para nós que muitos são enganados porque não estudam as Escrituras Sagradas. Então, tem muitas pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas, porque não lê a palavra sagrada. Então, olha só a importância de a gente ter uma vida ativa espiritualmente com o nosso Deus. É muito importante, meus amados irmãos e minhas irmãs, a gente se fortalecer espiritualmente aqui nesta terra. Ainda mais nos dias que a gente estamos vivendo, não são dias fáceis. São dias muito difíceis. A cada dia mais o pecado ele está
aumentando, as pessoas estão vendo que o pecado está aumentando, mas elas não estão dando importância para isso. Não está tendo arrependimento e não está tendo renúncia desses pecados. Mas a pessoa que tem a vida espiritual ativa, uma pessoa que é de oração, uma pessoa que é de jejum e que lê a palavra do Senhor, ela consegue resistir às tentações desse mundo. Essa pessoa, ela consegue ter o discernimento do Espírito Santo, do que é de Deus e do que não é de Deus. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, você que está fraco, porque não é fácil ter uma vida espiritual ativa, é muito difícil, mas nós temos que pedir ao Senhor, porque Jesus, ele falou para nós que ele está indo para o Pai, mas ele deixará o Espírito Santo conosco para que venha nos consolar. Mas o Espírito Santo, ele não só nos consola, o Espírito Santo também ele nos fortalece nos nossos momentos difíceis da nossa vida. E nós temos que saber orar ao Senhor, pedir para ele: Senhor, envia o Espírito Santo para que ele venha me dar força para mim estar te clamando. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus.